O nome desse vídeo é Quando um aumento de salário pode te deixar pobre. Quando um aumento de salário pode te deixar pobre, eu vou partilhar com vocês, passo a passo, bem resumidamente, a minha história financeira. Algumas pessoas perguntam coisas da minha vida, eu vou partilhar alguns detalhes que eu acho que podem ser relevantes, que se eu soubesse, coisas que se eu soubesse, eu estaria numa situação bem melhor hoje, embora, graças a Deus, eu acredito que Deus abençoou muito a minha vida, mas se eu soubesse essas coisas que eu vou ensinar os senhores há 20 anos atrás, a minha vida seria ainda melhor. Vocês estão no Brasil, sobretudo Deus, sobre todos, deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo e assista, por favor, também aos outros. Primeiro, uma explicação aqui. Por que um canal de conteúdo de política, conservadorismo, religião, porque ele fala também de finanças pessoais, sobretudo? Por que ele ensina investimentos? Por que ele ensina a analisar empresas, a analisar fundo imobiliário? Para que isso? É simples. Se nós criticamos o socialismo, achamos que o socialismo é escravidão, é um esquema de pirâmide, é uma farsa para obter poder, então nós temos que mostrar primeiro as virtudes da alternativa, que é o capitalismo, e mostrar o que o capitalismo tem de melhor, que é a capacidade que você tem de melhorar de vida. Então é imprescindível para um canal de conservadorismo que ele fale também de finanças, sobretudo para mostrar para os senhores que os senhores podem começar hoje, exatamente hoje, a melhorar a sua vida com a ajuda de Deus e com o seu trabalho, com esforço e sabendo determinadas informações que são absolutamente cruciais. É disso que a gente vai falar hoje, informações cruciais que se você não souber, você vai se dar muito mal. Então eu fiz aqui numa folha de caderno um resumo da minha história. Primeiro eu coloquei essa frase aqui: dinheiro não desaparece. Isso é a primeira coisa que o senhor precisa saber, que a senhora precisa saber. Ele vai para algum lugar. O segredo é determinar para onde cada real vai antes do dinheiro chegar. Essa é a raiz de tudo. Você determinar para onde o seu dinheiro vai, em vez de você ficar se perguntando para onde ele foi. Se você falar para mim, mas o meu problema é que eu não tenho renda, eu estou desempregado. Então comece imediatamente a obter renda. Se você não consegue um bom emprego, vai vender alguma coisa na rua, vai limpar um terreno, limpar uma casa, pintar uma casa. Comece, se você conseguir trazer para casa 30 reais por dia, já é 30 reais a mais do que você estava trazendo antes. Se você está numa situação difícil, você não tem orgulho a preservar. Quem está no zero não tem orgulho a preservar. Se você está no zero, abrace o seu zero, a sua situação difícil, e use-a como uma forma de alavancar. Se você está ferrado sem dinheiro, vá vender garrafinha d'água, bombom na rua, e que bom que as pessoas vão comprar por pena. Porque se você está numa situação difícil, ótimo. Engula seu orgulho, traga 50 reais por dia para casa e comece a partir daí. Óbvio que isso não vai durar para sempre, óbvio que isso não vai durar para sempre. Eu tenho vídeos aqui falando de ex-vítimas do Holocausto, os judeus que não tinham nem o que comer, não tinham roupa para vestir e se tornaram os maiores bilionários do mundo. Basta vocês verem aí nas minhas playlists de educação financeira e life hack. Então, do que você vai ter vergonha? Se é para ganhar dinheiro, se é lícito, se é uma coisa boa, por que você vai ter vergonha? Nem que seja limpar um terreno, por que não? Trabalhar de servente de pedreiro, limpar uma casa, o que for. Se você está no zero, tem que sair do zero de alguma forma. Mas eu vou arruinar a minha vida se eu for ser faxineira. Não vai. Você vai temperar ainda mais a sua história de sucesso quando ela chegar no ápice. Fala, hoje eu sou bilionária, eu fui faxineira, sabia? Toda e qualquer ação digna, humilde que você fizer hoje, quando você estiver no mais alto ápice do seu triunfo, vai emprestar mais honradez à sua história. Por mais simples que seja. Se você for limpar esterco em galinheiro hoje, para ganhar 10 reais por dia, sei lá, difícil ganhar tudo isso limpando esterco. O que você for fazer, que pode parecer humilhante hoje, quando você estiver triunfando, só vai emprestar honra. Um gari que se torna um milionário, quando ele fala, eu tinha um emprego de gari, eu ficava com aquele cheiro terrível nas roupas, só empresta honradez. Por quê? Porque o emprego lícito, não importa o quanto ele é humilde, ele é algo nobre, algo que enobrece a pessoa, que dignifica a condição humana. Do contrário, jamais se meta com esquema de pirâmide, com coisa que vai prejudicar os outros, com ilícito, com tráfico de entorpecentes, porque isso
emporcalha qualquer história, dificilmente você limpa uma história. Então tá, quando eu tinha 21 anos, eu ganhava R$ 1.000 por mês. Isso é verídico da minha história. Hoje, em dinheiro de hoje, era um pouquinho mais, talvez um salário e meio, alguma coisa assim, salário mínimo. E eu gastava R$ 1.000 por mês. Quando eu fiz 22 anos, eu consegui um trabalho sensacional para padrões da época, que me pagava R$ 2.500 por mês. Então, por isso que o nome do vídeo é um aumento de salário pode te deixar pobre. E eu vou te ensinar como não acontecer isso. E na minha cabeça, de jovem de 22 anos, eu tinha ficado rico. Então, eu me mudei para uma casa minha só, não morei mais com meus pais. Pagava R$ 350 de aluguel, que era o preço da época, era uma casa simples também, não era nenhuma mansão. Gastava R$ 250 com mercado, alimentação, R$ 100 era água, luz e internet, isso há muitos anos atrás, então as coisas mudaram um pouco. E aqui eu coloquei uma interrogação na diversão, mas o principal, que é aluguel, a comida e as contas de água, luz e internet, que eu sempre digo para os senhores que é o essencial para viver é abrigo, comida e comunicação. A internet entra na comunicação. Até porque a internet ela te poupa muito dinheiro, que às vezes você tem um entretenimento grátis na internet, você não gasta dinheiro. Por exemplo, você está vendo esse vídeo aqui, não sei quantos minutos ele vai ter, você pode deixar de comprar um livro porque você vê esse vídeo, porque as informações são as mesmas, de repente, é um exemplo, né? E daí o segredo todo é que eu não sabia quando eu gastava em diversão. De 22 anos, na minha cabeça eu estava rico, o que os senhores acham que aconteceu comigo? No ano seguinte, aos 23 anos, eu tinha uma dívida de R$ 50.000. Eu tinha dívida em empréstimos, cartão de crédito e limite bancário. O meu limite bancário, eu comia tanto do limite bancário que quando o pagamento caía eu tinha R$ 200, R$ 300 livres, o resto era todo comido pelo limite bancário. Ou seja, eu estava arruinado aos 23 anos de idade e eu não sabia para onde o dinheiro tinha ido, provavelmente só para diversão. Naquele mesmo ano eu descobri, perdido na internet, a internet era bem diferente do que é hoje, viu? Perdido num blog, aí 2 áudios de 1 hora cada um, de palestras de um homem chamado, se eu não me engano, Augusto Saboia, e um homem chamado Gustavo Cerbasi. Eram palestras de educação financeira. E daí eu achei esses áudios meio que por engano, sei lá, baixei e comecei a ouvir. Os princípios do que eles ensinavam nesses áudios era bem básico, era ter um orçamento, pegar um caderno e anotar o que você gasta, o que você vai gastar pouco e investir. 3 princípios básicos que eu aprendi nesses 2 audiozinhos. Ter um orçamento, gastar pouco e investir. O que é o básico do que eu aprendi naquela época? É que eu não posso fazer tudo que me dá vontade. Porque era isso, eu tinha vontade de ir para algum lugar, eu ia. Eu ia até o banco era uma máquina mágica de me dar dinheiro. Eu tinha vontade de comprar alguma coisa, eu comprava. Eu tinha um cartão de crédito, meu pedaço de plástico mágico, capaz de me dar tudo que eu quisesse. Eu descobri isso, que todos os meus desejos não estavam ao meu alcance. Não estão ao alcance de ninguém. Esse foi o básico. E esse básico foi suficiente para aos 25 anos, 2 anos depois, eu ter a minha dívida paga e R$ 30.000 investidos. Só que eu não sabia investir. Eu só sabia que era para investir, mas eu não sabia investir, não sabia analisar investimento, nem sabia direito. Fui lá no banco, olhei mais ou menos o que estava lá escrito, olhei na internet mais ou menos, da página do banco, e eu comprei R$ 30.000 em fundos da Petrobras, Itaú e Ibovespa, fundo mesmo, aqueles que você compra no caixa eletrônico do banco. Só que era a época da grande crise, eu acho que foi 2008, 2009, não me lembro direito. Mas esses R$ 30.000 eu perdi 30% a 40% de todo esse dinheiro em coisa de 2, 3 semanas, na grande crise do mercado financeiro daquela época. Não me lembro nem o que estava acontecendo, mas eu sei que houve uma grande crise lá, porque eu vivi essa grande crise. Daí eu, burramente, o que eu fiz? Eu tirei todo o dinheiro, coloquei na poupança e sabia, essa lição eu aprendi, orçamento, gastar pouco. O investir, eu parei de investir por quase 10 anos. Por quê? Porque eu fiquei apavorado, fiquei com medo. Daí, nesse meio tempo, nesses quase 10 anos, eu aprendi 3 coisas. Lendo, estudando, fazendo MBA, fazendo cursos aqui e ali. Análise fundamentalista de ações, que eu tenho muitos vídeos aqui falando sobre isso.
podem dar uma olhada, que vocês podem aprender com uns livros que eu acho que são importantes para aprender. Isso é Faça Fortuna com Ações, do autor Décio Bazin, O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Os livros da Suno são bons. Tem muito livro bom que ensina essas partes. Os livros do Peter Lynch, se vocês acharem algum. Enfim. Mas mesmo que você não queira mexer com livro, hoje tem muita informação facilmente alcançável aí na internet. Então eu aprendi análise fundamentalista de ações, aprendi o que é diversificar, a importância de dividir o máximo possível seus investimentos para que se um der errado, tem outros 20 ou 30 que deram certo. E entendi o conceito de independência financeira, que foi uma coisa que me ajudou a ter ânimo, ter vontade, ter estímulo para continuar andando. Então, o que aconteceu? Mais ou menos 34, 35 anos, eu voltei a investir. Mas daí, como eu tinha aprendido todas essas coisas, eu voltei a investir e o meu plano era o seguinte: eu ia ter 2% em um fundo de emergência, 3 a 6 meses de despesas iam estar numa poupança garantido para qualquer coisa que acontecesse eu pegar da poupança, não dos investimentos. Mais ou menos 2% de tudo que eu tenho investido. 33% eu investi em FIIs, fundos imobiliários, pelo menos 20 ativos diferentes, 20 fundos diferentes, de setores diferentes, analisando bem certinho para não pegar monoativo, para não pegar nada arriscado. Se quiser mais detalhes, vejam os meus vídeos sobre fundos imobiliários. 25% eu coloquei em ações de pelo menos 20 empresas e eu tentei colocar 80% boas pagadoras de dividendos, 20% pode ser aquela empresa que eu acho que vai bombar, que vai melhorar, tal. E 40% tesouro direto longo prazo, longuíssimo prazo, o máximo de prazo que eu conseguisse. Resultado, deu tudo certo. Nos altos e baixos do mercado eu não perdi nenhum real e nas altas do mercado eu ganhei muito dinheiro. Por quê? Porque eu estava diversificado, eu estava alocado só em coisas que eu estudei com muita cautela, com muita calma, se era bom, se era ruim, e deu certo. Mas percebam que essa história toda, ela começou quando eu tive o grande aumento de salário lá, que eu passei a ganhar 2,5 vezes o que eu ganhava. O que era para ser uma enorme bênção, poderia ter arruinado a minha vida. Aos 23 anos eu tinha uma dívida de 50 mil reais. Se, graças a Deus, eu não tivesse achado esses áudios aí, por acaso foram esses, poderia ser um livrinho, um livro que eu acho que vocês devem dar para todos os seus filhos, sobrinhos, netos, adolescentes, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro também, eu infelizmente não conhecia esse livro naquela época, mas eu acho que ainda, se eu tivesse conhecido, eu não teria caído no erro de investir nesses 3 ativos aqui naquela época. Detalhe, se eu tivesse mantido o investimento, em vez de me afobar e tirar, hoje eu teria talvez 10 vezes mais do que eu tinha investido. Mas, então, por quê? Porque eu não sabia. O que você não sabe é o que vai arruinar você financeiramente. E o que você pensa que sabe também é terrível. Então, o segredo desse vídeo, a grande lição desse vídeo é essa: você dizer para onde o seu dinheiro vai, mas você saber se o lugar para onde você está mandando o seu dinheiro é bom. E um resumo de tudo é diversificar, focar em independência financeira, focar no longo prazo, e você buscar coisas que você sabe que são sólidas. Estude, aprenda, é gostoso, é divertido. Você não se afobar, principalmente. Nas horas ruins, não se afobar, não se desesperar. E uma última lição antes de terminar o vídeo: sempre lembre de você agradar a si mesmo no presente, porque senão vai ter uma hora que você explode, aí os gastos explodem juntos. Então, se você consegue guardar 2 mil reais por mês, guarde 1.800 e reserve 200 para você se divertir, para você dar aquela extravasada, fazer algo que você gosta muito, fazer algo que te deixa muito feliz. E lembre-se, é claro, de ajudar os outros o máximo que você puder, mas não a ponto de arruinar a sua vida. Vá ajudando aos poucos, ajudando a si mesmo, e lembrando de Deus, orando e trabalhando e aprendendo o máximo possível. E estarei sempre aqui para tentar ajudar você, para tentar fazer vídeos que ajudem você na sua jornada também.
não quero absolutamente nada em troca, quero as suas orações, que você peça para Deus continuar me abençoando. Mas eu tenho um pedido para vocês. Se vocês tiverem alguma história interessante para contar, ou alguma dúvida, ou se você quiser contar a sua situação, se você quiser anonimato, peça anonimato que eu tire o seu nome e faça um vídeo depois. Para que nós possamos fazer mais vídeos com esse tipo de conteúdo que eu acho que é muito importante. Até porque, senhores, se nós ficarmos o tempo inteiro, o STF, não sei o que, o Congresso, tal, a gente vai enlouquecer de desespero, porque são só notícias ruins. Nós temos que ter esperança junto. Deus não colocou a gente nessa terra só para sofrer, Ele quer que a gente seja feliz também. Então a gente tem que equilibrar a realidade e tal, política, STF, Congresso, blá 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 blá, com um pouco de esperança sobre o futuro também, senão nós vamos enlouquecer. Então é isso. Se você tiver algum tipo de dúvida ou uma história interessante para contar, põe aí. Quem sabe a gente não pode fazer um vídeo, ou pode usar a sua história para ajudar os outros, ou até, se você falar, minha situação é tal, eu não sei como sair dessa, porque de repente eu posso dar alguma sugestão para você, a gente pode fazer um estudo aí, pode esconder o seu nome, se for o caso, e juntos nós podemos melhorar de vida, todos juntos andando numa mesma direção boa. Até a próxima.